O estúdio é precário, né? Os vídeos de edição, aquela velha simplicidade de sempre. Uso o tema aqui, genética, né? Um temazinho que é aparentemente diferente dos que eu vinha postando até então, mas apenas uma diferença aparente. A linha filosófica continua a mesma, não é isso? Fazendo aquele gancho filosófico, né? Desde que o homem é homem, algumas perguntas fundamentais são feitas, né? De onde viemos, para onde vamos? O que somos nós, não é isso? Pergunta que se repete ao longo da história da humanidade. E a biologia tem algumas respostas interessantes para isso. Uma das, porque você pode dar respostas diferentes para essas perguntas. A teologia dará um tipo de resposta, a física dará outro tipo, né? Algumas vezes pode convergir essas respostas, mas outras vezes pode ser respostas diferentes e conflituosas, não é isso? Mas eu acho que a biologia, né, por ser a ciência da vida, biologia é a ciência da vida, eu acho que é fundamental. Olha aí, caminhão. Mais do que dizer o que é vida, a biologia descreve a vida. E é por isso que eu me interesso muito por biologia, principalmente por genética, que é um dos ramos da biologia, não é isso? Eu acho que para qualquer filósofo assim, eu acho que é interessante você ter uma compreensão do que é a vida em termos de bioquímica, né? Eu comecei aqui, ó, já botei aqui, já adiantei aqui, pra gente, um resumão mesmo. Porque é muito interessante o assunto. Células. A gente sabe que a célula é a unidade fundamental do corpo humano, né? Todo ser vivo é formado por células, salvo uma tipo de exceção, que são os vírus, tá? Fora isso, plantas, insetos, inclusive o ser humano, são formados por células. A unidade estrutural e funcional do ser vivo, ou se você preferir, unidade morfológica e fisiológica do ser vivo. Nós, seres humanos, um ser humano adulto tem em média 70 trilhões de células, não é isso? Se você tem noção, são trilhões, né? Não é pouca coisa. E claro que há vários tipos diferentes no corpo humano. No corpo humano há cerca de 200 tipos diferentes. Há células arredondadas, as células achatadas, estreladas, né? Diferente tipo. Células de um mesmo tipo vão se organizar, desempenhar uma função, né? Células parecidas vão trabalhar em conjunto e vão formar os tecidos, né? Há tecido epitelial, tecido adiposo, tecido conjuntivo, né? Células se organizam, formam tecidos. Essas células organizadas em tecidos vão se organizar de forma mais complexa, vão formar os órgãos, cérebro, coração, etc. E os órgãos vão se organizar, vão formar os sistemas básicos, né? E os sistemas, órgãos, exemplo de órgãos, coração, pulmão, né? Brônquios, a própria pele é um órgão. A pele, por exemplo, é um órgão que é formado de tecido epitelial, tecido adiposo, tecido conjuntivo, tá? Esses tecidos se organizam, formam esse órgão que é a pele, né? E órgãos vão formar sistemas, por exemplo, sistema circulatório, sistema digestório, né? Boca, estômago. E os sistemas vão se organizar, vão formar o organismo, certo? Voltando aqui, onde que entra a genética aqui, né? Porque
que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que células, são 70 trilhões de células no nosso corpo, mais ou menos. Quanto maior o cara, maior o número de células que ele vai ter no corpo, né? Essas células, você vai perceber que são diferentes umas das outras, né? Há 200 tipos, claro, alguns tipos em número maior e outros tipos em número menor. E como que essas células vão se organizar e vão formar tecidos, né? Toda célula tem, eu vou desenhar uma célula aqui, ó. É como se fosse uma célula-tronco, uma célula universal, porque célula-tronco é aquela que pode se transformar em qualquer tipo de célula. Essa célula aqui, ela tem a parte que reverte ela, é a membrana plasmática. No interior dela a gente tem um líquido meio gelatinoso, que é a citoplasma, e no interior dela a gente tem um núcleo, tá? Toda célula é basicamente tem basicamente essa estrutura aqui, ó. Apesar de que podem ter formatos, tamanhos diferentes, né? Mas, de modo geral, já vão ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E é no núcleo que está a informação genética. Agora aparece aqui como está a informação genética. Informações, né? Correto? A informação genética, ela está presente na molécula de DNA, né? Famosíssima molécula de DNA, que a gente vê em capa de livro, capa de revista, filme, é isso? É a molécula de DNA onde estão os genes, estão presentes no núcleo da célula. Mas como se organiza isso? Porque assim, se você pegar um corpo humano e for começar a dividir em partes, você vai perceber que você vai encontrar, é uma divisão que os biólogos fazem, você vai encontrar os sistemas. Se você olhar o sistema com mais detalhes, você vai encontrar os órgãos. Se você olhar os órgãos com mais detalhe, como pegando uma lente de aumento cada vez mais poderosa, você vai encontrar os tecidos. E ampliando esses tecidos algumas milhares de vezes, você vai encontrar as células. E se você pegar a célula, ampliar ela milhares de vezes, você vai ver que no núcleo dela tem algumas estruturas que são mais ou menos o seguinte. As células em processo de divisão, tá? As células se dividem, processo de divisão celular. Você vai perceber que no núcleo dessas células tem os cromossomos. Claro que as células são invisíveis ao olho nu, né, gente? São 70 trilhões. No corpo humano, você divide um corpo humano em 70 trilhões de partes. Serão partes minúsculas, são as células. Unidade fundamental de um corpo humano. Unidade fisiológica da vida, né? Cada célula por si própria é um ser vivo, né? É como se fosse uma máquina viva. Tá? Abaixo da célula você já não tem propriamente vida, né? Certo? Pegou a célula, ampliou ela alguns milhares de vezes e encontramos os cromossomos. Se você pegar um cromossomo, uma parte de um cromossomo, ampliar ele algumas centenas de vezes, você vai ver isso aqui, ó, moléculas de DNA. Né? Quando a gente fala em gene, né, a gente fala em genética, vem de gene. Gene é um trecho da molécula de DNA que contém uma informação do organismo. Né? O gene, que é um trecho da molécula de DNA, é uma informação para a produção de um tipo de proteína específico.
pode ser uma proteína que vai formar o tecido muscular, o tecido ósseo, né? Correto? A gente tem... E olha só que coisa interessante. Nas 70 trilhões de células que compõem o nosso corpo, todas elas têm os cromossomos, têm o mesmo número de cromossomos em todas elas, que é 46 cromossomos. Ou seja, são 46 estruturas dessa aqui, ó. Cromossomos. Cromossomos que são formados basicamente por moléculas de DNA e proteínas, a molécula ligada, tá? DNA mais proteínas, como por exemplo as histonas. Os cromossomos estão divididos em pares. Aqui eu botei um par, 2 pares, né? Tem mais pares, são 23 pares. 23 pares. Cada cromossomo desse, né, é como se fosse um grande livro de informações que contém as instruções para o funcionamento do organismo como um todo. É claro que uma célula do tecido epitelial vai ler trechos diferentes desse livro se comparado com uma célula do tecido nervoso, né? Aquela célulazinha mais achatadazinha que forma o tecido epitelial, né? Aí você vai juntando células, você forma um tecido epitelial, né? Você junta células. Você junta as células nervosas, os neurônios, para formar o tecido nervoso. Aqui está o núcleo de um neurônio, isso aqui é uma célula, tá? Neurônio, e aqui está outra célula do tecido epitelial. A mesma informação genética, né? Os mesmos 46 cromossomos que estão aqui nessa célula. Só que essa célula aqui vai ter um formato e vai desempenhar uma função diferente dessa outra célula aqui, né? Como que a célula sabe que ela vai ter que desempenhar a função tal, né? As funções que cada célula tem que desempenhar estão escritas na molécula do DNA. Estão lá nos cromossomos, que são esses grandes livros de receita para cada célula e para o organismo como um todo. As células se interagem de uma tal forma mágica que alguns trechos desse grande livro vai ser lido por essa célula aqui, mas não vai ser lido por essa. Ou seja, essa aqui vai desempenhar algumas funções que estão escritas aqui, que essa aqui não vai desempenhar. Já essa aqui vai ler outros trechos da molécula DNA que não vai estar sendo lido por essa célula aqui, tá? Então, os 46 cromossomos estão em todas as células, mas diferentes partes desse grande livro de informação genética, que são os cromossomos, vai estar sendo lido de diferentes maneiras pelas diferentes células, tá? Alguns genes vão estar ativos, né? Alguns trechos da molécula DNA que se enrolam para formar o cromossomo, tá? Lembre-se que você vai pegar um cromossomo, vai ampliar ele milhares de vezes, você vai perceber que ele é formado basicamente pela molécula DNA, né? E os genes estão na molécula DNA, tá? Uma molécula aqui, por exemplo, vai estar dizendo que deve ser produzida uma proteína tal, né? Que vai ser responsável, por exemplo, pela cor dos nossos olhos. É claro que é a proteína, né, que as células dos nossos olhos vai estar produzindo, né, a célula do nosso tecido, da nossa pele, não vai estar produzindo essa mesma proteína que a célula dos nossos olhos produz. O gene que vai estar sendo lido pela célula dos nossos olhos vai estar inativo na célula da nossa pele, tá? Então,